Então a gente compreendeu, definiu o que é eficácia. O que é eficácia? É a gente chegar no resultado de uma maneira que eu sempre estou melhorando a minha capacidade de chegar nesse resultado. Cada vez que eu chego nele, eu melhoro, eu não diminuo a capacidade de chegar no resultado. E o que é hábito? A gente falou de hábitos das pessoas altamente eficazes. Eficaz é isso. E o que é hábito? Hábito é um princípio internalizado. E o que é um princípio? Eu falei um pouco disso mais cedo, mas o princípio são leis naturais, leis universais, leis que são imutáveis, são atemporais, não muda, conforme passa o tempo, são princípios que são válidos no mundo todo, a qualquer tempo. É o que o Stephen Covey costuma chamar a lei da fazenda. A gente fala um pouco da lei da colheita, né? Quem planta flores, colhe flores, quem planta espinho, colhe espinho. Quando o Stephen Covey fala da lei da fazenda, ele fala assim: a pessoa só colhe o que ela plantou e cultivou. Por que ele fala da lei da fazenda? Porque hoje em dia tem muita gente achando que é possível colher o que não plantou, colher o que não cultivou. Acha que vai fazer um curso, por exemplo, aprender uma técnica para ganhar mais dinheiro, ou para ler mais rápido, ou para fazer qualquer coisa que seja um truque, e que ela não precise dedicar tempo, e ter disciplina, e ter compromisso com aquilo para realmente ter resultado. E o que os princípios dizem é justamente que não tem como colher o que não foi plantado e cultivado. Na fazenda não adianta nada você ficar sentado olhando para o campo, achando que o milho vai brotar e vai vir para o paiol, se você não for lá arar a terra, plantar o milho, cultivar o milho para depois colher, não vai ter milho. E na vida é assim também. Por exemplo, um exemplo bem prático na vida: o aluno que cola na prova, acha que está sendo o esperto, né? Ele está querendo colher o que ele não plantou. Ele está lá na escola para quê? Para aprender. A hora que ele não se esforça para aprender e lança a mão de um artifício que é colar na prova, onde é que mais na frente ele vai ter que pagar o preço? Por isso que eu falei logo no começo aqui, se a gente quiser ter benefício, a gente tem que estar disposto a pagar o preço, ter compromisso com isso. Então, quando a gente fala de princípios universais, a gente está falando disso. Princípio que, se a pessoa não respeitar, uma hora a vida vai cobrar o preço. Uma hora a vida vai cobrar o preço. O exemplo da prova. O aluno é eficiente quando ele cola, porque ele consegue o resultado. Tem uns que nem isso, né? Mas supondo que ele colou bem colado, ele consegue o resultado, ele tem a nota. Mas isso não é eficaz, porque a longo prazo ele não aprendeu. Então, quando a gente fala de eficiência, a gente está falando só de resultado. Quando a gente está falando de eficácia, a gente está falando dos meios pelos quais se chega no resultado. E que sejam meios que possam sustentar aquele resultado ao longo dos anos, a longo prazo. Que a gente pode sempre, através desses meios, sempre conseguir mais resultados. A pessoa que estuda para uma prova, por exemplo, naquele conhecimento ela pode construir mais conhecimento em cima. Então a gente, quando fala de mudar os nossos hábitos, mudar a nossa prática, a gente tem que alinhar essa mudança a princípios, porque assim a gente fortalece, a gente utiliza uma força que é uma força natural, baseada em princípios, nessa mudança. Muito bem, então hábito é um princípio internalizado, um princípio que a gente tem ele dentro da gente. Ele é o encontro de três coisas, de três práticas: do conhecimento, da habilidade e da atitude. Então o hábito tem que juntar três coisas: conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento é saber o que fazer. Habilidade é saber como fazer.
E atitude é querer fazer. Então, para uma determinada prática virar um hábito, a pessoa tem que saber o que ela tem que fazer, a pessoa tem que saber como que ela faz e ela tem que querer fazer. E esse querer fazer é o querer que a gente sabe como é de verdade, exige compromisso e disciplina. Para a gente mudar práticas, para a gente adotar hábitos baseados em princípios, exige um esforço. O Stephen Covey compara como se fosse um foguete que vai lançar um satélite no espaço, por exemplo. A força que ele precisa para sair da gravidade é enorme. Depois que ele sai da força da gravidade, aí ele não precisa mais desse esforço. Então, para a gente começar a praticar hábitos, exige um esforço inicial, exige uma disciplina e um compromisso com o que está se querendo. Então, quando a gente quer mudar um comportamento, mudar uma atitude, quando a gente quer mudar a nossa vida, mudar significativamente a nossa vida, a gente tem que trabalhar numa coisa chamada paradigma. É uma palavra diferente, mas eu vou explicar o que é essa palavra, paradigma. Paradigma é o jeito que a gente vê o mundo. É como a gente acredita que o mundo é. É o paradigma. O paradigma, o resultado do paradigma são os nossos comportamentos e as nossas atitudes. A gente faz o que faz e a gente pensa o que pensa baseado em paradigmas, baseado na maneira como a gente vê o mundo. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, eu até dia 16 de setembro de 2002, eu não tinha filhos. Eu era um filho, eu era um marido, mas eu não era pai. Então, eu via o mundo de um jeito até o dia 16 de setembro de 2002. Eu lembro o meu sentimento quando eu vi o meu filho pela primeira vez. E eu lembro como um tanto de coisa mudou dentro de mim. Isso é mudança de paradigma. Mudou a maneira como eu olho o mundo. E isso influencia diretamente as coisas que eu penso e eu faço. Quando a gente quer começar a exercitar os 7 hábitos, a gente tem que entender que cada um dos 7 hábitos é uma mudança de paradigma. É uma mudança na maneira como a grande maioria das pessoas pensa sobre aquele fato. E a gente tem que começar um exercício dentro da gente para chegar nisso. O Stephen Covey conta uma história que eu acho legal também para entender mudança de paradigma. Ele conta que um dia, um domingo de manhã, ele estava no metrô de Nova York. Dentro do metrô, o metrô estava um pouco vazio, mas tinha algumas pessoas. E de repente entrou um pai com algumas crianças, 3, 4 crianças. E o pai sentou, meio que baixou a cabeça, e as crianças começaram a fazer uma bagunça dentro do vagão. Batia no jornal da pessoa que estava lendo, e gritava, subia nos bancos, pulava, fazendo um negócio. Perturbou a paz que estava ali dentro daquele... E ele começou a olhar aquilo e ficar um pouco irritado, até que ele se aproximou desse senhor que estava com as crianças. Ô, meu senhor, o senhor não acha que o senhor pode controlar um pouco mais as suas crianças? Elas estão fazendo uma bagunça aqui dentro. Aí esse homem falou para ele, é mesmo, né? Eu acho que eu deveria fazer. Nós acabamos de sair do hospital, a mãe deles, minha esposa, morreu. E eu acho que eu não estou lidando bem com a situação, eles também não. Não muda completamente a maneira como a gente vê aquelas crianças fazendo bagunça. Ele falou que na hora, a primeira coisa que ele falou, não, posso fazer alguma coisa para auxiliar? Nossa, me fale um pouco da sua esposa, como é que foi isso? Então muda
a intenção que a gente está, o pensamento que a gente está da coisa muda. E com isso muda a nossa vontade de querer fazer as coisas. Então, quando a gente está falando de mudança de paradigma, a gente está falando disso. Uma outra maneira, uma outra comparação para compreender isso é pensar no paradigma como se fosse um mapa. O mapa é um desenho que serve para facilitar você chegar em algum lugar. Imagina que você está indo para São Paulo, você não conhece São Paulo, mas você chega lá, aluga um carro e você está com um mapa de São Paulo. Só que a gráfica cometeu um erro. Lá em cima do mapa está escrito mapa de São Paulo, mas o mapa é de Campinas. Aí você começa a andar lá, tentando se localizar, e você anda e não se localiza. Aí você fala assim, não, eu sei, eu fiz aquele curso que falou que a gente tem que se esforçar para chegar nos resultados. Então eu vou mudar o meu comportamento, vou me esforçar mais. E continua lá andando e está cada vez mais perdido. Aí você fala, não, quer saber? Eu outro dia assisti uma coisa na TV que falava que a gente tem que ter pensamento positivo. Então vou acreditar que eu vou achar essas ruas. Adianta mudar comportamento e atitude se tiver com o mapa errado? A proposta de começar a praticar os 7 hábitos é a gente melhorar o mapa que a gente tem do mundo. Então, pessoa que quer fazer uma mudancinha pequena na vida, mudar uma atitude, mudar um comportamento, dá conta de fazer uma mudança pequena. Uma mudança significativa, uma grande mudança, precisa de uma mudança no mapa, na maneira como a pessoa enxerga o mundo. E é isso que a gente vai trabalhar. Cada um dos 7 hábitos é uma mudança de paradigma.